Bem, meus amigos, está chegando a nossa hora, são 16h15, horário que nós começamos os nossos estudos no sábado. Hoje nós estudamos esta obra, Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo. Nesse livro, o autor Antônio César Perrin de Carvalho destaca as recomendações morais do apóstolo com abordagens simples, objetivas e fundamentadas nas obras de Allan Kardec e do Espírito Emmanuel, né? Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos estudando justamente o capítulo 11, que trata da Epístola aos Romanos, que tem um subtítulo, Os Herdeiros de Deus. E esse estudo tem sido, assim, o estudo das Epístolas de Paulo tem sido, assim, maravilhoso, né? É um estudo realmente que tem nos ajudado muito a compreender uma série de coisas da nossa vida. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa companheira Ideína fazer a nossa prece de abertura. Ideína, por favor, faz a nossa prece. Vamos então agradecer a Deus, Pai da vida, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo a Francisco de Assis, que nos permite estar junto com a sua equipe, e ao Jesus, nosso mestre, nosso exemplo de amor e caridade. Que possamos compreender tudo que a nós será passado e que possamos fazer jus a tudo aquilo que a nós tem sido dito através desses ensinos, desses estudos, dessa casa querida. E assim, Jesus, Pai amado, Deus de misericórdia, vos agradecemos por tudo e que a sua luz, Senhor, se faça presente hoje e sempre em todas as nossas caminhadas. Que assim seja. Graças a Deus. Vocês viram os livros que eu falei hoje? Mandei para vocês aí, para vocês pegarem, para ajudar a compreender. Quem não... Alguns deles... Deixa eu abrir. Boa tarde, Rose. Eu falei... Rose. Tudo bom? Rose. Eu falei... Quanto aos livros... Ah, tá. Pode terminar, depois eu pergunto. Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna e as Cartas de Paulo, né? Então, a Bíblia sempre, Vinha de Luz, Fonte Viva, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Cartas de Paulo, volume 6, tá bom? Tá bom. Eu só estou numa dúvida, que como sábado passado eu não fiz o estudo, eu gostaria de saber aqui onde é que nós estamos, que é nos Romanos, qual é o capítulo? Na página 114? Hoje, eu não vou começar com o livro, não, tá? Seria a página 115, mas eu não vou começar com o livro, porque, como eu falei para vocês, essa epístola é uma epístola muito importante. Então, eu peguei um outro capítulo aqui que o autor não tinha contemplado no seu livro, para nós fazermos um estudo, porque é um tema muito importante, tá? Alberto, tu ouviu falar dos livros? Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Carta de Paulo e a Bíblia, né? Então, eu vou começar com a Bíblia. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia na Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é a primeira epístola de Paulo, tá? Terminou o Evangelho de João, aí vem Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, vem a Carta aos Romanos. Epístola, tá bom? É a primeira epístola. Carta aos Romanos, capítulo 12.
Carta aos Romanos, capítulo 12. É a primeira carta. Depois do Evangelho de João, vem o Ato dos Apóstolos. Terminando o Ato dos Apóstolos, começa a Carta aos Romanos. É a primeira carta das epístolas paulinas. Capítulo 12. Esse capítulo 12, ele vai iniciar com uma exortação moral de Paulo. Nós temos, né, as exortações de Francisco de Assis, temos as exortações de Agostinho, e aqui nós vamos começar com uma exortação moral de Paulo de Tarso. Exortação quer dizer alerta, chamada de atenção, tá? É algo que, para o ser despertar. E essa que é a ideia da exortação. Então, a exortação também pode ser um estímulo, um encorajamento, um conselho, uma advertência. Esse é o sinônimo, é o significado da palavra exortação. E aqui no Evangelho, a exortação também tem um outro nome, parênese. Parênese. Ele coloca assim, parênese, quer dizer isso, exortação moral. Esse alerta, essa advertência, tá? E na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, eu vou para o versículo 1, diz assim, o culto espiritual. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Então, eu vou repetir. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Paulo, neste versículo 1 do capítulo 12 da Carta aos Romanos, ele faz uma rogativa aos homens, filhos de Deus, para que nós nos apresentemos ao Senhor como com o sacrifício das nossas próprias vidas, tá? Das nossas vaidades, dos nossos interesses pessoais, pois muitos esperam, né, o sacrifício de Deus em seu próprio benefício, considerando que o Senhor da vida lhes deve ser o servo fiel. Vocês já nunca viram uma plaquinha ou um plástico num carro dizendo assim, Deus é fiel? Vocês já leram alguma vez? Deus é fiel. Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes as pessoas pensam que Deus, o Senhor da vida, tem que ser nosso servo fiel. Que o Senhor tem que ser fiel a nós. E ser fiel ao homem, na visão do homem, é porque Deus está ali para atender a todos os meus desejos. Normalmente, as pessoas, quando colocam assim, Deus é fiel, é porque elas estão querendo dizer que Deus vai estar sempre pronto a me servir, a dar tudo aquilo que eu quero
e preciso, a qualquer momento. Deus é fiel. Essa semana eu estava vindo da academia, passei por um casal. E eu acho que eles eram evangélicos, né? Eu só peguei eles estavam falando muito alto, o rapaz virou-se e disse assim para a mulher, para a esposa, né? Porque Deus, como é que foi mesmo? Ele disse mais ou menos assim, porque Deus vai me abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Porque se Deus não me abençoar, Ele não serve mais para mim, como não é mais Deus. Eu não sei o que eu vou fazer. Aí a esposa dela, estava passando por mim, falou assim para ele, olha, não é bem assim. Ele, não, Deus tem que me abençoar. Porque alguns companheiros nossos, alguns irmãos nossos evangélicos, eu sei disso porque eu tenho alguns na família, eles falam muito isso. Eu ganhei isso. Deus me abençoou com isso. Deus me abençoou com uma casa, Deus me abençoou com um carro, Deus me abençoou com um emprego, Deus me abençoou com um filho bom. Aí eu fico pensando, e o sujeito que não tem a casa própria, Deus não abençoou? E o sujeito que o filho se desviou por um caminho não muito bom, Deus não abençoou ele? E o sujeito que não tem o carro, Deus não abençoou ele? E o sujeito que está desempregado, ele também não foi abençoado? Já repararam esse tipo de frase que alguns irmãos de outras religiões falam? Ô, Rose, te interrompendo, essa daí de Deus fiel, que eu não gosto dessa frase, tem uma também que você vê muito nos carros, tipo, esse carro foi Jesus que me deu. Você vê muito disso. Teve um ano que houve uma campanha, qualquer coisa assim, que eles disseram assim, os carros que mais passaram no pedágio esse ano são os carros de Jesus. Tudo foi Jesus que deu, o pessoal não trabalha para comprar. Eles não entendem fazer o quê, né? Então, tem essa frase, Deus me abençoou. Deus me abençoou com uma boa casa, Deus me abençoou com uma boa esposa. Então, aquele que por acaso o casamento deu certo, e a esposa fez algo que não devia, ou pediu divórcio, esse ele não abençoou, porque ele não ganhou uma boa esposa, não ganhou uma casa própria, não ganhou um bom filho, não tem um bom carro, então não está abençoado, não é abençoado. Então é essa coisa, né? Deus é fiel, quer dizer que Deus tem que estar pronto para atender a todas as minhas pretensões. E Paulo, ele fala que não é bem assim. Ele pede aos homens que se dizem filhos de Deus, e todos nós somos, né? Para que se apresentem a Deus, fazendo o sacrifício das suas próprias vidas. E qual é o sacrifício da sua própria vida? Tá? É que a gente abra mão dos nossos interesses pessoais para atender o próximo, que a gente aprenda a dividir, né? E não ficar esperando o sacrifício de Deus em nossos próprios benefícios, considerando que o Senhor da vida tem que ser nosso servo fiel, pronto para atender nossas pretensões. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Outra coisa, tem pessoas que somente admitem servir a Deus, mas elas até dizem assim, não, eu vou servir a Deus. Mas são pessoas interesseiras e se oferecem para servir a Deus apenas quando elas vislumbram algum retorno favorável. E não lhes são exigidos muitos esforços. Então, quando a pessoa diz assim, olha, se você for lá na minha casa espírita ou na minha igreja, onde for, servir a Deus, fazer um trabalho pelo outro, você vai receber isso,
você vai ganhar aquilo, você vai ser perdoado, Deus vai te beneficiar com alguma coisa. E aí a pessoa diz assim, eu vou servir sim. Aí eu me lembro até de André Luiz, né? Quando ele começa o trabalho dele de auxílio ao próximo, visando ganhar aquele passe, que eu esqueci o nome agora, para que ele possa, no futuro, visitar a família. Lembra que foi dito isso a ele? Né? Que se ele trabalhasse direitinho, ele ia ganhar. O bônus. O bônus hora. E aí ele... Quer dizer como é que é a história? Não, se você ganha o bônus hora. E no futuro você vai poder trocar esse bônus hora por alguma coisa. Aí ele, aquilo, despertou nele, né? E também tem aquele negócio, eu até vou fazer alguma coisa, mas não é muito sacrifício também não, né? Então, essas pessoas, né, têm esse interesse, é tipo da troca. Eu faço alguma coisa se o senhor me der algo em troca. Tem outros também que trabalham na seara do Senhor, eles vão trabalhar, vão fazer alguma coisa, mas já começam a se colocar como se eles fossem escravos, como se estivessem compelidos ao serviço por medo de serem castigados à ira divina. E aquele sujeito diz assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar o próximo, eu tenho que atender à vontade do Senhor, senão eu vou ser castigado. Se eu não for à missa, se eu não for à casa espírita, o obsessor vai me pegar. Porque tem pessoas que é assim, não, eu tenho que estar aqui na casa espírita todo dia, porque senão os obsessores vão me pegar. Então, muitas vezes, ele desenvolve aquele trabalho na casa espírita, às vezes até a contracusto. Às vezes é aquele companheiro que está chegando sempre atrasado, falta um dia, vai no outro, sem aquele compromisso, mas ele vai porque alguém disse que os obsessores estão aqui, na órbita dele. E se ele não assumir não fizer aquele compromisso, não bater o ponto lá na casa espírita, os obsessores vão pegá-lo. Então, são essas pessoas que ainda não têm essa fé consolidada, né? E aí o Paulo diz isso. Ele diz aqui, exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereceis vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Mas para fazer isso, para se dedicar, como ele nos exorta a nos dedicarmos ao trabalho do Senhor, nós temos que fazer esse trabalho com uma verdadeira entrega do nosso coração. Porque o verdadeiro sacrifício é aquele que é válido verdadeiramente para o Senhor, é aquele onde há uma entrega de coração e sublimes propósitos, com o sacrifício dos nossos interesses pessoais. Mas não é com o sacrifício do nosso interesse pessoal, porque eu tenho medo de que se eu não fizer, eu sofrerei alguma coisa que irá me trazer algum prejuízo. É para fazer o trabalho com alegria, pelo simples prazer de poder servir, né? Única maneira que a nossa razão deve considerar como sendo a verdadeira forma de cultivar a nossa fé no Senhor. Então, quando ele diz aqui, ele coloca aqui para a gente que a gente deve oferecer nossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, que este é o nosso culto espiritual, que a gente sirva na seara do Senhor com alegria, com vontade de fazer, tá? Não porque alguém diz que eu tenho que fazer, porque eu sou pecador, porque eu já cometi muito erro e eu preciso reparar.
Porque se eu não fizer, o obsessor vai me pegar. Não, eu tenho que fazer porque eu quero, porque eu gosto, porque aquilo me faz bem, porque aquilo me traz paz de espírito, porque aquele trabalho me traz alegria. Então, esse é o verdadeiro sacrifício. É estar ali de coração, tá? Estar ali de corpo inteiro, realmente entregue da realização daquele trabalho. Essa é a verdadeira forma de cultivar a nossa fé no Senhor. É saber que bom que eu posso servir ao Senhor. Era isso que eu queria fazer. Como a criança, quando chega no parque de diversões, ou num parquinho, numa praça, ela não vai para os brinquedos com aquela alegria, pula de um, pula outro, e para você para tirar ela de lá, às vezes, ó, eu sufoco, está na hora, vamos para cá, você tem que tomar banho. Não, espera mais um pouquinho. A criança não fica assim? Espera mais um pouquinho, eu estou brincando com meu coleguinha aqui, eu não quero ir agora. E às vezes a mãe tem que ir lá puxar e ele sai chorando, que ele queria ficar mais. Porque ali está uma coisa boa. É assim que a gente tem que trabalhar para o Senhor. Como aquela criança que chegou no parquinho e chegou ali, parece um pinto do lixo, né? Ela quer fazer com toda a alegria. É assim que ele nos convida a trabalhar com o Senhor. Aí eu vou pedir, Alberto, lê para mim só o versículo 2 desse capítulo 2. Só o versículo 2, por favor. Vamos lá. Não conformeis com esse mundo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Eu vou dar a leitura do meu, porque o meu também é um pouquinho diferente, mas no fundo é a mesma coisa. E ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Iraci, você está com a Bíblia aí? Lê também, eu vou querer que todos leiam o versículo 2, para a gente enfatizar bem isso. Eu, sinceramente, não gostei. Eu comprei essa Paulina, é bem diferente, é um pouquinho mais parecido com a sua do que do Roberto. Eu vou ler. Ó, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá ótima, muito boa. Qual é a capa dela? Mostra para mim, da sua Bíblia. Bíblia Sagrada. Paulinas. Muito embaixo do título dela, Novo Testamento. Embaixo do título, Bíblia Sagrada, nova tradução na língua de hoje. Ah, tá. Mas eu gostei. Eloá, lê a sua também. Eu vou pedir para todos lerem. Lê a sua. É da Bíblia Sagrada essa. Não vos conformeis com este... Um minuto, Eloá. Não me... Hã? Só um minutinho. Minha internet caiu. Onde que a gente está? Eu estou pedindo para todo mundo ler o versículo 2. Ah, tá. Eu estou pedindo para todo mundo ler. Lê a sua, Eloá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o vós pela renovação do Espírito, para chegardes a conhecer qual seja a vontade de Deus, a saber o que é bom, agradável e perfeito. Ideína, lê a sua, por favor.
A minha mesma da Eloá. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, para chegar-te a conhecer qual seja a vontade de Deus, a saber, o que é bom, agradável e perfeito. Perfeito. Denise, lê a sua. E depois a Ana Constantino. A minha é igual à sua, Rose. Ah, tá. A minha... Ah, Ana Constantino, pode ler a tua? Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de distinguir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável a Ele e o que é perfeito. Muito boa também a da Ana Constantino, muito clara, né? Então é isso aí que Paulo está dizendo. E não vos conformeis, não vos adequeis, né, a este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, a boa e perfeita vontade de Deus para com todos nós é que cresçamos em espírito e alcancemos sabedoria e virtude, vivendo em paz uns com os outros e sendo felizes. Mas o nosso mundo ainda é o resultado da nossa ignorância. E por isso a vida aqui é permeada de conflitos e de sofrimentos variados. O convite de Paulo é para que não nos conformemos com o nosso atual estado. Ele diz aqui, né? E não vos conformeis com este mundo. Ele pede para a gente não se conformar com o nosso atual estado e renovando o entendimento pelo conhecimento da verdade, que operemos em nós a transformação conforme a vontade do Senhor. Porque somente com a melhoria da criatura será possível a renovação do mundo. Porque não existe renovação do nosso mundo, não existe transição planetária se o homem não fizer a sua renovação. Porque às vezes as pessoas falam, né? Estamos no momento da transição planetária. Aí parece que é o mundo físico que tem que passar por uma transição. Mas não é o mundo físico. São os espíritos que precisam se renovar. A inteligência promove avanços tecnológicos, nós sabemos disso. Estamos vivendo esse momento, né? Mas a paz é conquistada pela compreensão do bem e sua prática permanente. Cada um fazendo ao próximo o que deseja de bom para si mesmo, como recomendava Jesus. Por isso que ele diz aqui, não vos conformeis com este mundo. Não tem esse negócio assim, deixa como está, não vamos mexer nisso que vai dar confusão. Não podemos nos conformar com este mundo. Ele diz aqui, mas transformai-vos. E como é que nós podemos nos transformar? Diz o Paulo aqui, renovando a nossa mente. Aí é o famoso, que o pessoal fala, provas e expiações. Eu vivo no mundo de provas e expiações. E quando acabam as expiações, quando é que elas acabam? Quando nós modificarmos a nossa conduta. Senão, elas vão continuar a existir. Então ele diz, gente, não se conforme com esse mundo do jeito que ele está, não. Transformai-vos. E como é que eu vou me transformar? Renovando a minha mente. Porque com a renovação da minha mente, eu posso discernir
qual é a vontade de Deus. Eu posso saber o que Deus quer que eu faça. Eu posso discernir o que é bom do que é mal. Eu posso saber o que é agradável e o que é desagradável, e o que é perfeito e do que é imperfeito. É isso que ele está dizendo. Não se acomode com esse mundo, não. Transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque renovando a vossa mente, as suas mentes, vocês já poderão saber, poderão discernir o que é bom e o que não é bom para vocês e para os outros. E assim vocês estarão fazendo a vontade do Pai. Vamos pegar agora o nosso livro Fonte Viva. Fonte Viva, no capítulo 107. 107. E esse livro aqui, na página, é o Cartas de Paulo, volume 6, na página 83. Cartas de Paulo, página 83, e Fonte Viva, capítulo 107. Eu gostaria que vocês também participassem dos comentários, tá, gente? Porque não adianta só eu ler e comentar, vocês também têm que participar, tá? Então, tá aqui. Eu vou pedir primeiro para Iraci começar a leitura. Vai lendo devagar, para todo mundo acompanhar, porque talvez tenha alguém que não tenha o livro. Tá bom. Fonte Viva, capítulo 5, Cartas de Paulo, página 83. Fonte Viva, 107. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e suportá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição e discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura, são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma, dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Não feche no livro, não, tá? Deixa abertinho aí mesmo, onde está. Aí eu gostaria agora de abrir para que vocês comentassem o que vocês leram aqui, tá? Eu gostaria que vocês que leram o texto, ouviram o texto, fizessem comentários sobre esse texto de Emmanuel, que é um texto importantíssimo. Então a gente passa batido por ele e a gente não pode deixar passar um texto desse.
Ô, Rose, eu acho o seguinte, quando a gente chega a certo ponto de se acostumar com algumas coisas que não nos dá muito trabalho, que não nos dá o discernimento de fazer algo diferente, eu acho que a gente fica estagnado. Eu acho que você se acostuma, se acomoda àquela situação. E você se acomodando à situação, você não progride. E quando você não progride, a sua vida se torna a mesma coisa todos os dias, não existe uma diferença. Não existe algo que te faça se sentir bem. Porque o que você fez? Nada. Você simplesmente se acomoda aos acontecimentos e vai se permitindo passar dia após dia sem nada fazer. Não é fazer por você, fazer por alguém também. Porque se você fazer só para você, você se torna um ser egoísta. Então, é fazer algo por alguém também, é se movimentar. Eu acredito muito que quando você não para pensar no outro, quando você não se dê ao trabalho de fazer uma oração pedindo por pessoas que você não conhece, lógico. Então, você tem sentido o quê? Que sentido tem a sua vida? Que sentido tem as suas orações, os seus sentimentos? Eu não sei, eu vejo assim, eu posso até estar enganada, mas é assim que eu consigo ver as coisas que Emmanuel nos traz, porque ele só traz lapada na gente, né? E é com ele que e a gente vai escorregando e vai tentando compreender e vai tirando proveito de todas essas coisas. Não dá nem para ficar dialogando as coisas que ele fala, porque ele é muito grande. Então, a gente vai fazendo as coisas que a gente vai entendendo. Denise, É isso mesmo, Deina. Além do nosso querido irmão Emmanuel ser assim, bem. Como é que a gente fala dele? Não é duro, não, mas ele é bem firme, né? E ele vai ali na ferida, ele não dá voltas. E ele sabe exatamente onde é que a gente peca, né? Onde é que a gente erra, onde é que a gente escorrega, porque ele já teve uma experiência também dessas de te deixar passar a oportunidade, né? Então, eu acho assim, ele é muito legal, né, nesse ponto em que nos está nos estimulando sempre a prosseguirmos, a gente não se acostumar, exatamente, a gente não se acomodar. Sabe? A transformação da minha vida, do Rio para cá, foi muito grande. Eu tive uma resistência enorme, minha, de desapegar dos meus filhos, dos problemas deles, que eles vão ter que resolver, né? Para poder vir morar aqui mais afastada e dar prosseguimento ao meu desenvolvimento espiritual, a olhar a parte espiritual e deixar de lado um pouco mais a parte material, que eu estava muito envolvida pela vida material. E ela me puxava, me prendia muito, e eu não estava fazendo exatamente isso, dando esse passo que a gente precisa dar. Tá? Então, realmente, muitas das coisas que Emmanuel nos fala são toques, né? E Paulo, né? Porque ele interpreta Paulo. E olha que Paulo já falou há tanto tempo e a gente custa a interpretar, a perceber, a dar ouvidos, né? Ter ouvidos de ouvir, né? Ter olhos de ver para enxergar essas possibilidades. Então, quando ele fala que aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho e da nossa serenidade, e que as nossas facilidades materiais, né, costumam estagnarmos a mente,
que a gente não consegue vencer esses perigos. Então, é muito bom que ele nos chame a atenção e que a gente reflita a esse respeito. Tem uma frase aqui dele que eu também gostei muito, quando ele diz aqui, é preciso, e vem bem de encontro ao que você estava falando, Denise, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Eu achei essa frase perfeita para todos nós, porque muitas vezes a gente diz assim, eu preciso me renovar espiritualmente, mas tem tanta coisa que eu ainda preciso fazer, né? Tem a família, tem a casa, tem o meu trabalho, né? Então, eu não posso abrir mão disso. Isso me toma 24 horas por dia. E ele diz aqui, é preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Então, que a gente... Eu acho interessante o que o Haroldo Dutra Dias fala assim, é aquela história do piloto ter que consertar a nave enquanto o avião está no ar, né? Eu acho bem interessante, uma comparação muito boa. Você tem que consertar, tem que ser ali durante o voo, então você não pode parar o voo para poder consertar. É tudo junto. Eu vou falar agora, hein? Eu estou avisando porque eu tento, às vezes não dá. Eu peguei essa parte aqui que ele fala e me lembrei de uma fala dele, que nós vimos hoje. Dor, sacrifício, aflição, amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Eu me lembrei daquela parte que ele senta no jardim e Deus está assim, triste, o que eu faço, como é que eu posso? Eu tenho que viajar, eu tenho que ir lá para as igrejas. E aí Deus diz assim para ele, Paulo, você não vai, você vai escrever, escreva. Quer dizer, abrir um novo, né, que às vezes a gente sofre por isso, que é fazer um monte de coisa, e às vezes é uma coisa, né, uma direção que nós precisamos da nossa vida para poder se concentrar e levar aquilo com tranquilidade, com amor, né? E eu lembrei dessa passagem dele, que ele queria, achava que tinha que viajar, e aí ele diz, não, escreva, faça as cartas, e foi o que foi feito, né? Ele tranquilizou e conseguiu adiar aquelas viagens e botar tudo ali, as cartas que nós lemos hoje, né? Então, foi essa parte que me emocionou bastante. Uma outra exortação de Paulo, ainda referente ao primeiro versículo que nós lemos, que diz assim, exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. Eu vou pedir para o Alberto dar uma lida no livro Vinha de Luz, capítulo 5, Cartas de Paulo 521. E vocês aí deixem as cartas de Paulo aí, que a gente vai só lendo aí para analisar, tá? Vinha de Luz, capítulo 5, Cartas de Paulo 521. Pode ler aí, Alberto. O microfone está desligado, Alberto. O capítulo é Com Amor. E saber tudo isto, e sobre tudo isto, reveste-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho
constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Começa você, Alberto, e depois os outros. Levanta o dedinho quem quiser falar para poder seguir depois do Alberto, tá? Texto lindíssimo. Ele diz inicialmente que nós precisamos, né, de coragem, de perseverança para seguirmos no caminho da renovação, da elevação, né? Porque o caminho da elevação tem muitos espinhos, tanto externo como interno. Os espinhos externos são as situações que a gente se depara de imperfeições dos nossos semelhantes, a gente tem que se deparar e se relacionar com essas imperfeições e saber lidar com elas. E dentro de nós ainda temos muita coisa a ser renovada e que é os espinhos, os obstáculos íntimos. A gente precisa renovar, precisa dar novo rumo, né? Dar novo rumo às tendências, impulsos e condicionamentos. E no meio do texto ele comenta que com o amor tudo é possível, com o amor você pode realizar essa tarefa de renovação do si mesmo, de se colocar no mundo entendendo o outro, as limitações do outro. Então, o amor é o que nos une à grande energia cósmica do Senhor, né? Então, é por aí, é isso. Alguém gostaria de comentar? Fala, Iraci. Depois que o senhor Alberto falou do amor, fica difícil falar do amor, né? O amor, eu acho que é um sentimento que a gente mistura muito, confunde muito. E o bom da doutrina espírita, desse estudo todo que nós fazemos, é que nós passamos a entender que esse amor que Jesus sempre fala é diferente. É um amor sublime. É um amor que talvez ainda esteja bem aquém da nossa compreensão de muitas pessoas. É difícil você sentir esse amor integral, um amor sublime, pelo seu semelhante. A gente ainda luta bastante para ter esse sentimento bom, deixar de lado a crítica, né? Tá sempre achando que o outro não vale. Então, o que nós temos que fazer, pessoalmente, eu acho que é o certo, é a nossa modificação e não a do outro. Eu falei outro dia sobre isso. A nossa responsabilidade é o nosso aperfeiçoamento. A partir do momento em que eu, Iraci, tomar consciência do que é o amor que eu devo praticar, como é que eu tenho que agir com os meus irmãos, com os meus semelhantes, seja ele conhecido ou desconhecido, não importa, mora aqui ou mora na África, não interessa. A partir do momento em que eu tomar consciência
Aí eu acho que começa a florescer um amor dentro de mim, necessário para toda a humanidade. Por enquanto, nós ficamos naquele amor aqui e ali, mas esse amor integral é um amor muito complexo. Não é um amorzinho que vem daqui, é aquele amorzinho que vem do seu eu lá, do seu... E você olha e você ama, e você não fica pensando, vou amar ou não. Então, até a gente chegar naquele ponto que você chegou e amou, é difícil. Mas não existe... A gente tem tempo para isso. Então, o que nós temos que fazer é a cobrança. Essa madrugada eu acordei, porque a madrugada toda acordada pensando nessas coisas. A gente tem que se cobrar? Sim. Se cobrar todos os dias? Sim. O nosso comportamento, a nossa conduta está errada. Então, eu vou mudar. Eu vou lidar diferente com o meu irmão. Mesmo que eu não vou muito com a cara dele, não, mas ele é meu irmão, querendo ou não querendo, estamos aqui nessa caminhada, então vamos fazer o possível. Sacrifício? Sim. Necessário? Sim. E a dona Iraci calar a boca agora também, sim, deixando a palavra para os outros. Obrigada. Obrigada, minha amiga. E tem uma frase aqui dele que eu achei maravilhosa, que é o grande X da questão, eu penso. Mas como amaremos do serviço diário? Mas como, lá no final quase, né? Mas como amaremos do serviço diário? E ele pergunta e ele responde: renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. É a grande chave, né? Pode falar aí. Deixa falando a Constantino, depois a Eloá. Liga o microfone, Ana. Lendo os dois, né? O Fonte Viva, a leitura do Fonte Viva, a leitura aqui do Vinha de Luz, né? Aí eu estava aqui pensando como é difícil seguir Jesus, fazer o que Jesus fez, né? As pegadas dele é muito difícil para nós, né? Por causa da nossa dificuldade, porque a gente tem que abrir mão do que a gente é, né? O que a gente está sendo nesses séculos e séculos que a gente vem para esse planeta, para se melhorar, e a gente está só na teoria, né? Agora que a gente está conhecendo Jesus. E eu acho que não é fácil seguir Jesus. Acreditar nele pode ser fácil, como muitos creem em Jesus, né? Aceitam, muitos irmãos falam, né? Algumas aceitam e aceita Jesus, mas seguir os passos dele, colocar em prática o evangelho tá muito difícil. Às vezes me dá até angústia, porque eu fico me analisando como eu sou, né? Nas atitudes que eu faço, nas atitudes que eu já fiz, no como eu sou como pessoa. E bate uma angústia muito grande, porque, como a nossa colega falou sobre o amor, eu não tenho esse amor. Esse amor que Jesus quer que nós sentimos pelo outro, eu não tenho ainda. Tem uma Entendeu? novidade para você, Ana. Essa sua angústia é a de todos nós. É a de todos nós. Mas tem uma coisa. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade. Esse momento aqui, onde nós estamos trocando, é um momento de uma terapia. É uma terapia. Nós estamos aqui colocando o que nós pensamos, sem medo de que alguém venha nos criticar, sem medo de dizer, como você está dizendo, o que eu também penso. Nossa, como é difícil. Aí eu lembro de Santa Teresa d'Ávila, quando ela vinha caminhando na beira do rio, escorregou, que era o dentro do rio. E ela não conseguia sair, uma dificuldade tremenda para ela conseguir sair. E aí, de repente,
apareceu, alguém jogou um pedaço de madeira e ela saiu. E aí Jesus falou assim, viu, Tereza, como eu cuido dos meus filhos, né? E aquele tombo na água representava as dificuldades que é simbólico, né? As dificuldades que uma pessoa tem que enfrentar para poder crescer na vida, né? São muitos obstáculos. Mas Jesus está sempre perto e Ele está sempre cuidando de nós. E ela vira para ele e diz, Senhor, como é difícil ser seu amigo, como é difícil seguir o Senhor. Mas Ele está sempre ali perto de nós. Os obstáculos, as dificuldades vão surgir na nossa vida. Mas hoje nós já estamos aqui falando sobre isso, analisando, e é através da nossa conversa, de colocar para fora, de não ter medo de dizer que nós temos dificuldades, que nós vamos conquistando a atenção da espiritualidade amiga, que vem, nos fortalece. Mas o importante é a gente saber que a gente não está sozinho. A gente não está sozinho na caminhada. Jesus está sempre ao nosso lado. Os obstáculos vão aparecer, como apareceram para Madre Teresa, como aparece para todo mundo. Mas a gente vai aos poucos, vencendo etapa por etapa, etapa por etapa, se reconhecendo ainda uma pessoa frágil, mas que não desistiu, que entendeu que a vitória está próxima, mas para isso ela precisa se esforçar mais. Então, isso que você falou é a nossa preocupação diária, a minha. Quando eu vejo alguma coisa e não concordo com aquilo, mas eu sei que aquilo é o correto. Quando eu vejo ainda alguns companheiros fazendo coisas que me incomodam profundamente, e aí eu leio Emmanuel dizendo aqui, renovemos-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Que a minha vontade era fuzilar aquele semelhante, era mandar ele para bem distante de mim. Mas eu tenho que compreender que aquele meu companheiro ainda está vivendo um momento, não quer dizer que eu tenho que concordar com ele, mas eu tenho que amá-lo, compreendê-lo, buscar ajudá-lo daquilo que me for possível, com uma prece, pedindo a Deus que o abençoe, que o ajude. Então, a gente está tendo a oportunidade hoje de falar de coisas que antes a gente não falava, ou por vergonha, ou por medo, ou por orgulho, ou por vaidade. Hoje a gente já está se analisando e procurando verificar aonde eu preciso melhorar. E a partir do momento que eu identifico onde eu preciso melhorar, aí eu começo a trabalhar ali, nesse ponto. E vou melhorando, vou melhorando. E além da angústia, ainda tem a vergonha, né? Ainda tem a vergonha. Angústia e vergonha, né? Mas faz parte, é bom que a gente tenha vergonha. É bom que a gente tenha vergonha. Porque eu estou com vergonha daquilo que eu estou fazendo. Mas sentir vergonha não quer dizer que eu tenho que me esconder. Muito pelo contrário. E sim que eu tenho que tratar daquilo que está me trazendo vergonha. E aí eu vou tratar, para melhorar cada vez mais. Tem um outro texto aqui, que é do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 131. E na Cartas de Paulo está na página 84. Eu vou pedir para a própria Ana Constantino ler para a gente. Palavras de Vida Eterna, capítulo 31, Cartas de Paulo, página 84. Vamos lá. Diante do conformismo. E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação. Ana, você está com que livro? Palavras de Vida Eterna? Sim. É capítulo Né, o céu? 31. Capítulo 31. Ah, desculpa. 31. Capítulo 31. Cartas de Paulo, página 84. Tá, já achei. Vamos lá. Combatendo a sombra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, transformai-vos. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. O aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. O apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume e discussão. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Não nos cabe, a pretexto de seguir o Mestre, sair de azorrague em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender-lhe a influência. É imprescindível adotar a conduta dele próprio que, em nos conhecendo, as viciações e fraqueza suportuno-nos a regeza de coração, orientando-nos para o bem cada dia, com o esforço paciente da caridade que tudo compreende, para ajudar. Não movimentes, desse modo, o impulso da força, constrangendo os semelhantes e determinadas regras de conduta, diante da ilusão em que se comprazem. Renovemo-nos para o melhor. Eleva o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Cresce para a vida superior e revela-te o silêncio na altura de teus propósitos, convertendo-te em auxiliar precioso da divina iluminação do Espírito, na convicção de que sementeira do exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Não te resignes aos hábitos da treva, mas clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a tua presença irradie em favor do próximo a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Essa foi a página 84 das cartas de Paulo, tá? Volume 6. E aí, combatendo a sombra. Denise, o que você pode nos falar aí desse combatendo a sombra? A sombra que existe em nós mesmos, né? Os nossos equívocos, os nossos modos de pensar e de agir, às vezes, muitas vezes, querendo que seja pela força, né, o convencimento dos outros a se transformarem. Às vezes a gente quer que o outro se transforme pela força, né, e não deixando a ele a oportunidade de, né, o discernimento dele mesmo procurar, né? E que a gente tem que, para a gente se renovar, eu gostei muito da parte, renovemos-nos para o melhor, que é elevando o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos, porque muitas das vezes a gente precisa até permanecer em silêncio para que algo aconteça, né? E não é falando, não é a força, não é E a querendo. gente também
cuidar desses hábitos, né, à força. Não é assim. Fala que esses hábitos que a gente tem da treva. Fala aí, Ana. A gente tem que nos perceber para poder ver os nossos erros, né? Para poder trabalhar em cima, que eu acho que é assim que a gente vai estar combatendo, né? As nossas imperfeições, não é isso? Em vez da gente ficar Isso, que a gente prestando precisa atenção, renovar. nós mesmos. Isso, exatamente. Cuidar de nós mesmos, das nossas trevas, né? Das nossas sombras. Sim. Ele diz aqui numa frase que eu achei muito importante, ele diz assim, não nos cabe, a pretexto de seguir o mestre, sair de azorrague. Azorrague é chicote, em punho, golpeando aqui e ali, na pretensão de estender a influência. Porque tem muita gente que diz assim, eu sigo Jesus. Então sai dando pancada em todo mundo. Não, eu estou fazendo isso para poder espalhar o evangelho do Senhor. Vou combater a sombra do outro, não é? Fazendo aquelas críticas mordazes, terríveis. Então, batendo o chicote do outro, porque eu quero implantar o reino de Deus. Então, eu não posso ver nada errado. Eu tenho que, na base da pancada, procurando tirar o mal do mundo na base da pancada. Porque assim estarei espalhando o reino de Deus. E ele diz que não é assim, né? A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Cada um de nós buscar promover a sua transformação, o mundo se modifica. Tanto que ele diz aqui, eleva o padrão vibratório das emoções e do pensamento, né? Dos pensamentos. Se a gente elevar o padrão vibratório das nossas emoções, dos nossos pensamentos, a coisa vai acontecer. A coisa vai acontecer, né? E depois ele diz, não te resignes aos hábitos da treva. Essa questão de querer sanear o mundo, enfiando o evangelho na garganta dos outros, porque eu quero estender o reino de Deus na terra, a Inquisição também fez. A Inquisição fez isso. Eram religiosos que diziam que estavam querendo corrigir o mundo, eliminando do mundo os que eram, na visão deles, contrário à vontade de Deus. E aí botou todo mundo na fogueira. Botou todo mundo na fogueira. Então, quando nós agimos com essa violência, querendo implantar o reino de Deus na terra, a base, literalmente, da violência, nós estamos repetindo o que os nossos irmãos inquisidores fizeram. Aquilo não presta, aquilo não está, na minha visão equivocada, de acordo com a vontade de Deus. Então, eu tenho que eliminar aquilo. E aí eu elimino o sujeito que está fazendo aquilo, né? Então, ele diz aqui, Deus não nos pede rebelião e gritaria. Aí, do segundo parágrafo, o apóstolo, divinamente inspirado, adverte-nos de que, em verdade, não nos é possível a tácita, né, a não declarada conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçados espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Depois ele diz aqui, não movimente desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão que se comprazem. Não vai ser através dessa violência que a gente vai conseguir mudar o mundo. Vamos agora no outro texto de Emmanuel aqui. Palavras de vida eterna. Capítulo 131. Cartas de Paulo, página 85.
Eu vou pedir para a Eloá ler para a gente. Cartas de Paulo, página 85. Palavras de Vida Eterna, capítulo 131. Tudo isso que a gente está lendo hoje são as exortações morais de Paulo, tá? As advertências de Paulo que estão sendo interpretadas por Emmanuel para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá. Palavras de Vida Eterna, capítulo 131, Cartas de Paulo, página 85. Capítulo 12, versículo 2. Cartas aos Romanos, diante do conformismo. Há conformações e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se diante de todas as circunstâncias. Conformação é submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não se hesitam do desacato aos ensinamentos dele, quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, desposam qualquer expediente da maioria em que astúcia ou clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exteriores irrepreensíveis nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases poderosas e andam em casas destemperados e agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendamos, desse modo, o sábio ensinamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que nos renovemos o entendimento, apenas abraçando semelhantes orientações básicas, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo clonificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Esse texto aqui é fantástico, né? Ele vai falar sobre a conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se a alguém em todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Esse conformismo é muito comum. Tem gente que diz assim: eu me adapto em qualquer lugar, aí em qualquer coisa, em qualquer situação. Então, essas pessoas, muitas vezes, são conformistas. São os conformistas. É tipo assim, ele olha a situação, eu preciso viver lá, vou me adaptar ali. Esteja a situação certa ou errada, não importa. Ele vai se encaixando ali. Entendeu? É o conformista. É aquele que se ajusta a todas as circunstâncias. Se a coisa está ruim, mas eu tenho que tirar alguma vantagem da situação,
ou eu estou bem, às vezes eu estou bem. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou bem no emprego, mas eu estou vendo que ali estão acontecendo coisas que não são boas, coisas que não são honestas, mas eu ganho bem. Mas as práticas não são boas. E alguém vai chegar até a mim para que eu participe daquelas práticas. E aí eu penso, vou abrir mão ou eu vou me adaptar àquela situação? Eu vou me adaptar, porque é o famoso, aquela frase filosófica, ruim com ele, pior sem ele. Então, é o conformista, é o sistema, o conformismo, né? Sistema de ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. A conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Depois ele diz assim, existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e os conformistas. Aí ele vai dizer, os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. É o que se arruma, é aquele que se molda para caber dentro daquilo. Depois ele vai dizer assim, os conformistas confessam respeito ao Cristo, mas, aí vem a tal da conjunção adversativa, não hesitam no desacato aos ensinamentos do Cristo quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Então, vamos dar aqui um exemplo. A lei do Senhor é, não matarás, ponto. Aí, a sociedade decide que, ou aqueles que estão no comando da sociedade, que todo mundo, toda a família tem que ter uma arma dentro de casa para se defender. Aí todo mundo, arma para se defender. Mas todo mundo está sabendo que existe uma indústria armamentista. Que se você disser não à arma, a indústria armamentista vai perder dinheiro. Então, alguns fazem o quê? Vamos armar a família, porque a arma vai trazer segurança. E aí, a indústria armamentista vai vender e ganhar dinheiro. Aí, aquele que diz, eu confesso e respeito Jesus, mas eu trabalho numa fábrica que vende armas. Se eu pregar não quero armas, o meu conforto vai para onde? Também aquele que diz assim, aí tem aquele, vamos para a pena de morte, porque tem que matar o bandido, porque o bandido ameaça a segurança pessoal da pessoa, da família, da sociedade, não é? Então a polícia tem que ser dura. O policial que mata covardemente, ele tem que ser perdoado. Porque, afinal de contas, ele está na rua. E no enfrentamento com um bandido que levantou as mãos, ou um bandido que está por aí, ele dá 10 tiros, 20 tiros, ou então o bandido que está no chão já algemado, ele aperta o pescoço, chuta a cabeça, mas ele está na batalha. Então ele tem que ser perdoado.
Aí aquele que diz, eu sigo Cristo, eu confesso Cristo, ele diz o quê? Não, eu não posso dizer que o policial que matou com 10 tiros o bandido algemado está errado, afinal ele está defendendo a sociedade. Ou eu não posso dizer que a família ou o proprietário de uma fazenda não tem o direito de ter sua arma para defender a bala, a sua propriedade material. Mas eu confesso Cristo. E olha o que ele diz aqui. O conformista confessa, respeita o Cristo, mas não hesita no desacato aos ensinamentos do Cristo, quando se trate de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Entendeu? Eu confesso Cristo, mas bandido bom é bandido morto, porque ele está ameaçando a minha propriedade. Entendeu? Eu acho, sim, que esse negócio de dar educação para todo mundo, dar faculdade de graça para todo mundo, ensino para todo mundo, casa para todo mundo, auxílio emergencial para todo mundo, não é tão bom, não. Por que pobre tem que querer ser doutor? Tem que ser manicure, sapateiro, trabalhar na Colurbe. Quer viajar, ir para Europa? Afinal de contas, se tiver que dar educação para todo mundo, eu vou ter que pagar mais imposto. Não é? Então, vamos devagar. Por que o filho do faxineiro vai estudar num colégio particular do meu filho? Por que eu vou viajar de primeira classe com a filha do moço que cuida lá do prédio? Entendeu? Então, afinal de contas, todo mundo quer ser doutor? Nossa, eu já pago tanto imposto. Então, aí a gente vai ver esse tipo de coisa. É o que ele está falando aqui. Aí ele diz aqui, dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, todo mundo diz isso. Jesus é o caminho a ser seguido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo diz isso. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Aí diz aqui, dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam, quer dizer, falam, afirmam, segue qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhe favoreça o interesse individual. Não é? Jesus é o caminho. Mas quando alguém mostra uma facilidade, eu busco outro caminho e deixo o caminho de Jesus, que fala de quê? De disciplina, de responsabilidade, de honestidade. Mas se alguém apresenta um outro caminho, eu busco outro caminho. Porque, afinal de contas, né, eu também sou filho de Deus. Porque é aquele detalhe, se ele faz, por que eu vou ter que ficar aqui sofrendo, esperando? É o famoso cara que está na fila e alguém vem, passa na frente, que vai falar com o companheiro lá na frente e é atendido. Aí a gente fica assim, poxa, deixa eu ver se tem também um amigo meu aí na frente para eu ir. Aí você vai dizer, poxa, filho, mas tem tanta gente aqui, por que você vai? Ah, mas o outro não foi lá? O outro não passou à frente? Arrumou uma desculpa lá que encontrou um amigo e não foi? Por que eu tenho que ficar esperando? Deixa eu ver se eu tenho alguém aqui na fila para eu fazer a mesma coisa que o outro fez.
e que eu inicialmente condenei que estava errado. Depois ele diz aqui, adotam exterior, aparência, né, irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis do intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia, por frases importantes, mas quando entram em casa são destemperados, agressivos, quer dizer, usam máscaras. Depois ele vai dizer aqui, entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodar-vos com ele. Aceitar os enganos do mundo não quer dizer que você tenha que aceitar, que você, como ele diz aqui, ó, suportar com paciência os enganos do mundo, não quer dizer que você se acomoda com eles. Certo de que é preciso manter indefectível, quer dizer, sólida lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo que está cronificado. Já é uma coisa crônica em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Quer dizer, eu tenho que suportar com paciência os equívocos do mundo. Eu tenho que entender que ele errou, porque ele ainda não entendeu, mas isso não quer dizer que eu tenho que me acomodar. Deixa marcadinho aí nessa página do livro mesmo. Entender que aquilo está errado, reconhecer o erro, não é se acomodar com ele. Aquilo está errado, mas eu vou procurar fazer o certo. Eu vou procurar fazer o certo. E não vai ser na base da violência. Não vai ser chutando todo mundo. Entendeu? Eu entendo, reconheço, tenho que ter muita paciência, afinal vivo num mundo onde a maioria das pessoas ainda tem dificuldade de compreender as coisas, mas isso não quer dizer que eu tenho que me acomodar com isso, né? Então, eu gostaria que, para a gente encerrar o estudo de hoje, porque ainda tem outras exortações que a gente vai... Porque essa aula de hoje é para a gente observar esses alertas de Paulo, porque são alertas que servem para a nossa vida de hoje, tá? Então, eu gostaria que alguém comentasse alguma coisa para a gente poder encerrar o nosso estudo de hoje. Ô, Rose, nesse último texto aí de Palavras da Vida Eterna, a gente percebe, né, que o lado fácil é o mais cômodo, né? É o do conformista, né? Porque o lado do conformado, aquele que busca verdadeiramente seguir, né, um entendimento no caminho de Jesus, os seus ensinamentos, requer renúncia, requer esforço, né? No caso, renúncia em termos de desinteresse pessoal. Então, são coisas que você precisa se disciplinar, né? Até no sentido mesmo de desejos, você tem que lapidar os teus desejos para não se deixar levar, né? Porque a mídia nos conclama a consumir tudo que aparece à nossa frente. Nós somos estimulados a esse materialismo e a gente tem que ter o burilar até nesse sentido. Então, é um caminho que a cada dia a gente vai botando um tijolinho nessa construção, né, da nossa renovação e exige muito da gente. A gente tem que estar muito atento, né? Por isso é dito orar e vigiar a nós mesmos, para a gente não escorregar nos caminhos mais fáceis, né? Então, é por aí. Exatamente quando nós tínhamos estudado no nosso estudo que nós fizemos, até fazendo aqui duas propagandas. Uma é que, se alguém quiser participar das nossas radiações para os enfermos encarnados,
nós fazemos a nossa radiação quinta-feira, depois da reunião de palestra pública. E outra é que amanhã tem o nosso fórum, tá? O nosso fórum com a Michele, 10 horas, eu mandei o cartazinho novamente para vocês, que é aceitação consciente. Deixa eu ver, eu tenho uma dificuldade danada para pegar esse título aqui, que é um título que eu achei muito importante, mas é que aceitação consciente e não passiva da dor. É a questão do conformista conformado aqui. O consciente é o conformado e não passiva da dor, que é do conformista, né? É aquele que se adapta, é o passivo. Então, a Michele vai falar amanhã sobre isso, no nosso seminário, que eu gostaria que todos vocês estivessem aí, participando amanhã às 10 horas. Então, faz parte, se nós queremos realmente sermos esses discípulos de Jesus, sermos, como eu falei no nosso estudo da nossa radiação, o eleito tem que se esforçar, o eleito tem que trabalhar, o eleito tem que renunciar, o eleito tem que fazer a faxina, a sua faxina, a sua limpeza, tem que galgar ali, sabe, com sacrifício, porque o prêmio do eleito é grandioso, é espetacular, é maravilhoso. O prêmio que nos espera vale todo esse sacrifício. E ontem, Rose, no nosso estudo lá de Caibá-Huber, aí as características do bom trabalhador, né? Constância, boa vontade, desinteresse e esforço. Essa constância é esse manter-se vigilante a cada instante e manter o ritmo de estudo, de busca, né? É óbvio, como a Ana disse, às vezes sabe que está distante, mas o erro e o acerto fazem parte. O aprendizado não consegue ser realizado, a fixação da ideia, se você não tiver o erro. O erro do erro vem o acerto. Só que aí é sem culpa, sem você se perdoando, percebendo que você está num processo de aprendizado. Todos nós aqui estamos aprendendo a cada dia. Então, esse é o caminho. Exatamente, esse é o caminho. E quanta coisa nós aprendemos hoje, né? Por isso eu quis dar essa aula, porque essas exortações de Paulo, elas vêm nos chamar atenção para esse burilamento íntimo. Porque a gente fala muito do outro, da sociedade, mas na aula que vem, a gente vai continuar ainda mais um pouco, porque o que é importante fazer é trabalhar eu. Isso é importante. Cada um trabalha o seu eu. Então, quando a gente compreender isso, quem tem que se modificar sou eu, tudo se transforma, tudo acontece. Porque cada um mudou o mundo. Pode falar, conclui. Eu tenho que falar coisas sobre mim. Trabalha, como a Ana Constantino falou, tá difícil? Tá, mas vai melhorar. Porque eu vou continuar trabalhando o meu eu, o meu íntimo, me renovando, me purificando, tá? Ali, sempre eu, para que eu possa crescer. Sem martírio, é claro, mas com consciência de que eu preciso melhorar. E eu melhorando, o mundo melhora. Eu melhorando, melhora. Esse último texto aí também, duas coisas que me chamaram a atenção, a questão do silêncio e do exemplo. Tá? Então, você, às vezes, está com a adversidade, as coisas mantém-se no silêncio, reflete, né? E o exemplo é que é a grande questão, né? Sim, o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Então, meus irmãos, nós estamos terminando aqui o nosso estudo de hoje. Eu acho que foi bastante válido a gente ler essas exortações de Paulo,
essa chamada de atenção para a nossa renovação que se faz urgente, tá? E que a gente continue perseverando. E para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para a Denise fazer a nossa prece de encerramento e de agradecimento. Lembrando mais uma vez a todos do nosso seminário às 10 horas da manhã. Eu vou pedir a Denise para divulgar para o pessoal para divulgar para o pessoal do CENICA o nosso fórum de amanhã.